Existem situações em que você deseja elaborar um mecanismo que apresente tempos de avanço e retorno iguais, ou tempos e avanços com retornos diferentes, e que existe uma relação, né, entre o tempo de avanço e o tempo de retorno, podendo ser 2 vezes maior, podendo ser 3 vezes maior. Então, esta videoaula trata a respeito do projeto de mecanismo com controle de tempo de avanço e de retorno. Então, aqui nós temos a ilustração de um mecanismo de 4 barras, onde a barra acionadora está alinhada com a barra acopladora L3. No caso, a barra acionadora é a barra L2. A barra seguidora é a barra L4 e a barra base ou a barra fixa é a barra L1. Então, nessa situação de alinhamento, nós dissemos que o ponto B1 está no ponto morto, à esquerda aqui. Nessa outra situação, nós temos de novo um alinhamento da barra acionadora L2 com a barra acopladora L3. Isso determina o movimento a limite à direita, determinado aí pelo ponto B2. Então, a barra acionadora ela vai se movimentar aqui de forma circular, e a barra seguidora ela vai ter os pontos extremos determinados aqui por B1 e B2. Para que o mecanismo seja com avanço e retorno de tempos iguais, é necessário que a linha de alinhamento das posições A1, O2, B1, ou seja, este alinhamento aqui ou esta linha aqui, ela seja a mesma que essa linha O2, A2 e B2. Vamos fazer um exercício aqui para entendimento da questão. Então, no exercício se diz projetar um mecanismo de Graswell, manivela seguidor de 4 barras que fornece 60 graus de rotação no seguidor, com tempos de avanço e retorno iguais, para uma velocidade de entrada do motor constante. O comprimento do seguidor, nesse caso, é de 35 milímetros. Então, o primeiro procedimento que nós temos que fazer, nós vamos localizar o centro de rotação da barra seguidora, como sendo O4, e o comprimento da barra seguidora, que é de 35 milímetros. Vamos fazer um círculo centrado em O4 com um raio de... Vamos localizar 2 pontos sobre essa circunferência. Esse primeiro ponto nós vamos renomear, vamos chamá-lo de B2. Vamos rotacionar esse ponto B2 em torno de O4 com um ângulo de 60 graus, no sentido anti-horário. Então aqui nós vamos renomear e chamá-lo de B1. Então aqui nós temos os pontos B1 e B2. Próximo passo é traçarmos uma reta em que passa por B1 e B2. Sobre essa reta, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o pivô de rotação da barra acionadora. Podemos, inclusive, mover aqui, que nós vamos ter a distância de 35 e o ângulo de 60 graus. Tá? Então, podemos, por exemplo, escolher o ponto O2 em qualquer ponto em cima dessa reta. Ele pode ser, inclusive, a interseção aqui do eixo da horizontal com essa reta. Então, vamos criar um ponto aqui. Esse ponto eu vou chamar de O2.
Vamos fazer agora uma circunferência onde o raio corresponde exatamente ao comprimento da barra acionadora. E o comprimento da barra acionadora vai ser exatamente a metade dessa distância entre B1 e B2. Onde o raio vai ser a distância entre os pontos B1 e B2, isso dividido por 2. Podemos aqui, olha, inclusive, mover. Temos aqui 2 pontos, podemos chamá-los de A1. E aqui nós temos o ponto A2. Vamos criar um ponto qualquer aqui, onde esse ponto ele vai ser animado, onde a distância entre o ponto A e o ponto B, que vai estar se movendo aqui entre B1 e B2, essa distância vai corresponder exatamente à distância entre A1 e B1, ou entre A2 e B2. Então, a distância AB vai ser igual à distância entre A1, o ponto A1, e o ponto B1. Essa distância AB, nós vamos fazer agora um círculo em que o raio centrado em A, em que o raio é exatamente a distância AB. Essa interseção aqui corresponde exatamente ao ponto B. E aqui nós podemos formar o mecanismo. Vamos colocar aqui de acordo com o tipo do objeto, ocultar esses círculos, vamos ocultar também essa reta, vamos colocar para animar aqui o ponto A. Então perceba que quando o ponto A ele toca em A1, o ponto B ele chega em B1 aqui. E quando o ponto A chega em A2, né, ele chega aqui também, olha, no ponto, o ponto B chega no ponto B2. E com o mesmo ângulo, né? Esse ângulo daqui para cá é 180 e esse daqui para cá também 180. Já o mecanismo com avanço e retorno com tempos diferentes, vamos considerar inicialmente essa situação aí, em que a barra acionadora O2A1 ela está alinhada com a barra acopladora A1B1. Nessa outra situação, nós temos também um alinhamento da barra acionadora O2A2 com a barra acopladora A2B2. Então você perceba que, diferentemente da primeira situação, nós não temos a mesma linha de alinhamento nessas duas posições extremas. Então aqui nós temos um ângulo de rotação que nós chamamos de alfa e nós temos um ângulo de rotação que nós chamamos de beta. Percebemos aqui que o alfa é diferente do beta. Então, se nós temos uma rotação constante aqui, é claro que ao sair de A2 para A1 formando o ângulo alfa, o tempo vai ser menor que saindo de A1 e chegando em A2 formando o ângulo beta. Nós temos aqui tempos diferentes. Então, alfa mais beta é igual a 360. E essa relação entre alfa e beta define exatamente os tempos de avanço e retorno. Uma relação entre os tempos de avanço e retorno. Temos ainda esse ângulo delta. Esse ângulo delta é formado por essas duas linhas aqui de alinhamento O2A2B2 e O2A1B1.
No caso aqui, olha, alfa mais delta vai corresponder exatamente igual a 180 graus. E o beta menos o delta, nós temos também 180 graus. Temos ainda que O2B1, ou seja, desse ponto para este, vai ser a soma de A1B1 mais O2A1. E O2B2, essa distância daqui para cá, nessa segunda posição, vai ser igual a A2B2 menos O2A2. Como nós temos que A1B1 é igual a A2B2, que é igual a AB, que é exatamente igual à barra acopladora, e essa distância O2A1 e O2A2 é igual exatamente à barra acionadora O2A, nós vamos substituir esses valores aqui e nós temos que O2B2 é AB menos O2A e O2B1 é AB mais O2A. Então, somando essas duas expressões, nós temos que o AB é igual a O2B1 mais O2B2 dividido por 2. Então, aqui nós temos um exercício que se trata do projeto de mecanismo de Grashof, manivela seguidor de 4 barras, que tem que fornecer 45 graus de rotação no seguidor, com uma relação de tempo de 1 para 1,25, para uma velocidade de entrada do motor constante, e o comprimento do seguidor tem que ser de 35 milímetros. Então, veja só, utilizando essa relação de tempo aqui, nós temos que essa relação de tempo é exatamente alfa sobre o beta, ou o beta é 1,25 vezes o alfa. Sabemos também que o alfa mais o beta dá 360 e que o beta é 1,25 vezes o alfa. Então nós temos aqui um alfa de 160 graus. Se o alfa é 160 graus, o beta consequentemente será de 200 graus. Temos ainda que o alfa mais o delta é de 180. Então, se nós temos um alfa de 160, o delta será de 20 graus. Vamos imaginar agora também essa situação, que tem uma rotação de 45 graus do seguidor, onde este possui um comprimento de 35 milímetros. Então, temos aqui a posição B2 e B1, né, onde nós temos aqui o comprimento do seguidor, ele tem que ter essa abertura de 45 graus. Como aqui se trata de um triângulo isósceles, a distância entre B1 e B2 será 2 vezes o valor de 35, que é a hipotenusa, vezes o seno do ângulo aqui, que é de 45 sobre 2, 22,5. Então, B1, B2, nesse caso, será de 26,78. Então, vamos levar esses dados, B1, B2, 26,78, o delta de 20, certo? E os ângulos alfa e beta aqui serão consequência. Mas o mais importante agora são esses dois valores. O delta, né? O comprimento B1, B2 e esse comprimento B2O4. Então vamos inicialmente colocar uma reta aqui. Eu vou renomear, vou colocar este ponto como sendo o ponto B1. Vou girar esse ponto B1 em torno de B, certo? Na verdade, eu vou renomear também esse ponto aqui B, eu vou chamá-lo de K.
Então vou girar o ponto B1 em torno de K com um ângulo de 20 graus. 20 graus no sentido horário. E esse novo ponto aqui eu vou renomear e chamá-lo de ponto B2. Vou traçar uma reta de B2 passando por K. E aqui nós temos, olha, um ângulo de 20 graus. Entenda que aqui eu posso movimentar o B1 e o B2. A distância, na verdade esse daqui ainda não é o nosso B2. Vou renomear novamente aqui e vou colocar uma outra letra R, por exemplo. Sabemos que B1 para o B2 nós encontramos um valor de 26,78, não é isso? Então vamos colocar aqui, olha, a distância B1, B2 como sendo 26,78. Vamos agora traçar uma circunferência centrada em B1 com um raio de B1, B2. Observe que a circunferência ela não está tocando nesta outra reta. É interessante que ela chegue a tocar. Então, para isso, nós vamos mover aqui. E aqui nós temos dois pontos. Podemos utilizar este ponto aqui, por exemplo. E esse aqui será o nosso ponto B2. Por quê? Porque aqui garante, olha, que entre B1 e B2 vai ocorrer a distância, né, de 26,78. E existe uma angulação aqui de 20 graus. Então aqui nós temos o nosso ponto. Sabemos também que o comprimento do elo seguidor é de 35 milímetros. Então vou centrar aqui em B1, colocar um raio de 35 milímetros e centrar em B2 e também colocar um raio de 35 milímetros. O cruzamento que ocorreu um aqui em cima e outro aqui embaixo vai ser exatamente o pivô fixo O4. Então vamos renomear aqui, olha. Então nós já temos aqui o ponto O4. O ponto B ele vai rotacionar aqui em torno do ponto O4 e vai ficar mudando entre B1 e B2. Então, se observarmos esse ponto K, foi colocado aqui como sendo ponto K, vamos relembrar o que foi colocado antes. O ponto K, na verdade, o nosso pivô fixo O2. Já que nós temos aqui, olha, a linha que faz o alinhamento de O2, A1 e B1, e também a outra linha, ó, o cruzamento aqui de O2, A2 e B2. Então, na verdade, aquele ponto K é o nosso pivô fixo O2. Então, vou renomear aqui, olha. E também vamos voltar aqui um pouco e verificarmos que o nosso comprimento AB, a soma, né, O2B1 com O2B2 dividido por 2. Então, vamos utilizar essa expressão lá. Então, o nosso AB vai ter uma distância de 70,7. Deixa eu só ocultar algumas circunferências aqui. Então, vamos fazer agora uma circunferência. O raio vai corresponder ao comprimento AB. Então, posso centralizar em B1 ou em B2. Então, o que é que significa? Olha, que este ponto ele vai corresponder exatamente, vai ser o nosso ponto A1.
E claro, aqui nós temos esse comprimento aqui corresponde exatamente ao comprimento da barra acionadora. Veja só, se eu fizer um novo círculo aqui centrado em B2 com o raio AB, nós vamos ter um ponto aqui sobre essa reta, que será o nosso ponto, renomear A2. A2 e A1, certo? Significa que a barra acionadora ela vai estar girando em torno de O2 e vai passar por A2 e A1. Vou ocultar agora essas circunferências, fazer uma nova circunferência agora com este raio de O2 a 1. Vamos fazer também uma circunferência centrada em O4. Selecionarmos um ponto agora sobre essa circunferência, será o nosso ponto A, e centrado sobre esse ponto A, nós vamos fazer uma outra circunferência que vai corresponder ao tamanho do acoplador AB. Então, este daqui é o nosso ponto B. Já podemos aqui ocultar as circunferências, ocultar essas retas e fazermos agora os zeros do mecanismo. Vamos colocar para simular o ponto A. Você percebeu que quando ele chega em A1, ele toca em B1. Quando ele chega em A2, ele toca em B2. Quando ele toca em A1, ele chega lá em B1. E quando ele toca em A2, ele chega em B2. E você observa que vai chegar um momento, eu não sei se vocês chegam a lembrar, mas eu tive que afastar esse ponto B para ele se aproximar. E à medida que eu mudo aqui a posição dele, eu posso ir alterando a posição, mas de tal maneira que ele continua satisfazendo os dados de entrada. Ou seja, aqui nós temos um comprimento de 35 e um ângulo de 45 graus, com essa relação de transmissão entre o avanço e o retorno, né?